Olá, espero que vocês estejam bem. Hoje vamos falar sobre estratégias financeiras para o sucesso pessoal e corporativo. Tá? Fazer uma introdução aí bem interessante para quem está precisando de uma ajuda, pessoa física ou pessoa jurídica, né? Para você como vida pessoal ou para sua empresa. Primeiro tópico é a questão de o título eu deixei em inglês porque ele é interessante, ele traz um pouco mais ampla do que a gente pode utilizar. Então, DI Powered Budget and Emergency Fund. Aqui seria toda a parte de ferramenta hoje que tem para a gente controlar o nosso budget, o nosso dinheiro que a gente tem. Aquela previsão de gastos, toda aquela automatização que já existe em alguns aplicativos, e um fundo de emergência. Tá? Então, quais que são os 4 passos importantes para a gente ter esse fundo de emergência e ter esse budget controlado? Primeiro é automatizar as transferências. Aqui a gente coloquei poupança, mas ele pode ser para conta investimento, para outra conta, todo mês, regularmente, ou semestralmente, quinzenalmente. É importante essa rotina já automática. Usar aplicativos de orçamento, que aqui no caso com IA, para rastrear os padrões de gasto, tá? Porque às vezes a gente tem uns gastos que a gente não consegue, a gente não percebe, e com essas ferramentas isso fica mais fácil. 3, construir esse fundo de emergência, nessa reserva de emergência, de 3 a 6 meses com despesa, então é muito importante. Tá? O que a gente fala de ter esse fundo? Um aluguel, uma despesa de alimentação, de educação, coisas que são imprescindíveis. Então, isso você precisa ter, pelo menos aí uns 3 meses, seria interessante. Revisar as assinaturas mensais para cortar despesas zumbis. É aquela despesa que você contratou, não viu e está rodando e com certeza está consumindo um valor a mais do que você poderia gastar. Segunda parte, aqui é mais focado para a empresa, tá? Então, precisamos pensar no pricing for profit, mastering strategy value. Então, precificar o seu produto ou serviço com base no valor entregue ao cliente, tá? Não só questão de produção ou quanto você pode entregar do serviço. Isso aqui, no último material que eu publiquei, eu falei sobre isso. Isso aqui é importantíssimo. Porque a gente, às vezes, recebe de grandes empresas, grandes lugares, e fala assim, tá aqui o preço de venda. Não, ali é o preço de custo. Aqui a gente tem que entender o valor entregue para o cliente, até questão de analisar a concorrência. Tá? 2, analise o CPV, que é o custo de produtos vendidos, e o EBITDA regularmente, para insights reais de lucratividade. A gente precisa saber analisar os dados. Tá? Então, não é ser um expert em balanço, ser um expert em relatórios, mas tem alguns indicadores que a gente precisa estar um pouco mais consciente ali, se atentar mais. 3, compare suas margens com os padrões de mercado para o seu segmento específico. Aqui é uma coisa muito importante, já faço para alguns clientes, entender como que o seu mercado está funcionando, como que ele está reagindo, seja sazonalidade, mensalmente, é importante você saber, tá? 4, considere todos os custos na ponta do lápis, produção, mão de obra, logística e transformação. Aqui é aquela questão de não perca os seus custos, tá? Às vezes a gente se foca em uma coisa ou outra, mas tem alguns itens que são importantíssimos. Então, de novo, mais uma dica, conversa, chama a gente aqui no direct, ou por WhatsApp, ou no site da Farwa, para a gente conversar um pouco. Próximo slide, a gente vai falar sobre Goal Setting, the Roadmap to Financial Success. Aqui é importante, a gente está falando aqui, de uma certa forma, pode ser pessoa física e jurídica, tá? Por que podem ser ambos? Porque a gente pode ter essa questão das metas SMART, então é definir as metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais para clareza. Tanto na pessoa física como na pessoa jurídica, nós precisamos ter metas. Não são metas congeladas, metas do que a gente quer fazer, mas comprar um carro, comprar uma casa, trocar alguma coisa, vai aumentar a família. Então, tudo isso é uma meta. Pode ser que aconteça hoje, amanhã, daqui a um tempo, não sabemos, mas deixar no radar isso é importante, há possibilidades. E para a empresa a mesma coisa. Então, assim, o quanto eu quero atingir de novo público, o que eu preciso para fazer meu negócio decolar. Então, é importante você ter todas essas metas. Passos acionáveis. Dívida, grandes objetivos, como aposentadoria, o plano de 5 anos, em etapas menores e fácil de executar. Sim, aqui a gente tem que sempre quebrar os objetivos por parte, tá? Porque senão, primeiro pode gerar uma ansiedade, né? Todos nós queremos ou temos, a maioria das vezes, grandes sonhos, grandes objetivos, mas que eles são muito grandes para serem conquistados de uma vez. Eles precisam ser fracionados. Na empresa é a mesma coisa. A gente tem um produto bom, a gente quer alcançar um público B, A,
a mais, ou mesmo que não seja público na segmentação, mas aumentar vendas, tá? A gente tem que saber que isso é gradual. Então, é importante quebrar esses objetivos. Revisão trimestral. Revise e ajuste suas metas a cada trimestre para garantir que você permaneça no caminho certo. Aqui é o importante, chama a Farwa, pode me chamar, a gente fala até na própria assessoria. A vida, ela muda o tempo inteiro, a gente tem os objetivos, a gente quer fazer, mas no meio do caminho, tem que ter uma empresa ou tem que ter alguém para poder te ajudar a fazer essa revisão, para fazer um investimento diferente, um investimento melhor, ajudar em algum outro caminho do que você precisa fazer, do que você precisa mudar. Então, a revisão trimestral é importantíssima. Precisa ser trimestre? Não, pode ser mensal, pode ser bimestral, pode ser semestral. Tá? O importante é ter uma frequência. 4, a visualização. Visualize o resultado final e os benefícios alcançados para manter a motivação e o foco constante. Isso aqui é muito importante. Antigamente, era muito comum, falar assim, eu vou juntar o dinheiro e nunca vou usar, vou só guardar. Aqui, hoje em dia, aqui no que eu vou explicar, e como hoje em dia mudou um pouco, junte de seu dinheiro, mas comece a utilizar o rendimento dele. Hoje está muito mais fácil, antigamente era mais difícil. E aí você utilizar um pouco desse rendimento, sem atrapalhar o seu principal, te traz motivação para conseguir mais, para querer fazer. Então, isso é importantíssimo. Próximo, Beyond the Idea, Validating Your Market Opportunity. Aqui tem um pouco mais de foco para a empresa, tá? Então, isso aqui é tudo serviço que a Farwa, nós podemos executar com vocês. Mapeamento de mercado, isso é o mais importante. Fazer o Tansanson para entender o verdadeiro tamanho do seu negócio, do seu serviço, tá? Então, é importantíssimo entender o mercado. Óbvio que tem algumas regras de como usar para o Tansanson, não é tão simples, mas também não é nada muito complexo. Então, às vezes, uma conversa, uma ajeitadinha, você já consegue ter esse mapeamento melhor. Porque vai te ajudar na precificação, nicho, marketing, comercial. Ponto 2, MVP manual. Valide sua ideia central com MVP manual antes de realizar grandes investimentos em tecnologia e infraestrutura. Aqui, dependendo do que você vai fazer, vamos lá, vou começar alguma coisa com inteligência artificial. Faz antes em planilha, faz uma automação, faz alguma coisa para você entender como que vai ser, como que as pessoas como o mercado vai reagir com isso, com as pessoas que você conhece. Então, antes de grandes investimentos, aqui serve um paralelo com essas ferramentas do nosso cotidiano. Não gaste com uma ferramenta super cara. Vai testando com aquela free, para entender como funciona, para você ver que é melhor. Então, sempre vai por parte. 2, validação com stakeholders. Então, busque feedback e validação de stakeholders-chave, como investidores e adotantes iniciais, que são os early adopters. Exatamente isso. Tenha um MVP anual, chega para esses conhecidos, para as pessoas que são decisoras, pede opinião real, porque até esse ponto você já gastou um dinheiro, mas melhor parar aqui do que ir mais adiante e realmente ser algo que não faça tanto sentido. Obviamente, dependendo de quem você perguntar, você tem que perguntar para 1, 2, 3 pessoas, tá? Porque senão você pode ter alguém com um pouco de viés, tá? Mas sempre precisa tirar para entender se esse MVP faz sentido, se conceitualmente faz bem, porque você pode até pode pivotar nesse momento já. Foco na dor. Concentre-se em resolver uma dor real do cliente, garantindo que seu produto ou serviço tem uma demanda genuína. Muito parecido com o de cima. Quando você fizer essa validação, você tem que entender se realmente é uma dor ou é alguma coisa que você fala assim, nossa, eu sou muito bom nisso, eu vou fazer isso. Tudo bem, isso pode ser muito bom, mas isso é uma dor? Isso vai resolver uma coisa para o cliente? Porque, no fim, é o mercado que vai aceitar esse seu produto ou seu serviço. Então, precisa ter essa validação, precisa entender mesmo se é uma dor. Future-proofing your wealth, the bucket strategy. Então, vamos lá. Vamos separar em 3 baldes, tá? Que pode ser tanto para pessoa física como pessoa jurídica para a empresa. Então, curto prazo. Então, mantenha 1 a 2 anos de despesa com ativos de baixo risco, alta liquidez, pessoa segurança imediata. Aqui é um exemplo, tá? Aqui depende de pessoa para pessoa, família para família, empresa para empresa, mas separar em curto, médio e longo prazo é importantíssimo. Então, invista em fundos necessários para 3 a 10 anos, longo prazo, fundo de aposentadoria 10 mais. Aqui fala fundo de aposentadoria, mas é vários tipos de fundo. Aqui é só para dar um exemplo, né? E para mostrar como é importante você ter alguém ao seu lado para você poder ser bem orientado. Tá? Então, a dica, reequilibre anualmente para manter seu perfil de risco desejado. Tá? Então, você precisa entender, às vezes, a gente se baseia muito com as pessoas que estão do nosso lado, como se fosse sempre uma regra. Não tem uma regra clara.
tem estratégias parecidas com dos outros, mas cada um precisa ter para a sua empresa ou para você mesmo uma estratégia própria. Tá? E, finalmente, assim, convidar vocês a conversar com a gente. Então, você está pronto para elevar a sua estratégia financeira? Então, assim, segue a gente, compartilha, salva o conteúdo e chama principalmente para conversar. É super simples. Então, como eu me organizo financeiramente, pessoa física, pessoa jurídica, como que pode ter essa entrada? Ou você é alguém que já faz esse advisor e precisa fazer uma troca, entender? Chama, vamos conversar, porque existem boas práticas no mercado, que sempre pode ser uma troca de informações, pode ter alguma mentoria, alguma coisa que a gente pode fazer para colaborar cada vez mais. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, aí segue e pode chamar aí para a gente sempre conversar mais.